O momento que você tanto estava esperando finalmente chegou. Nós tivemos a autorização do concurso do INSS e eu espero que você esteja muito feliz, porque isso é um momento muito marcante na vida de qualquer concurso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai conversar exatamente sobre como que você pode aproveitar melhor o seu tempo, sobre como que você pode aumentar muito as suas chances de você garantir uma dessas 1000 vagas que foram autorizadas aí para o INSS. E se você não me conhece, é uma enorme satisfação estar aqui. Muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou diretor do programa de mentoria e coaching aqui do Gran Cursos Online e pode ter certeza que o Gran vai estar com você em cada um dos passos dessa preparação, como ele já esteve no pré-edital nos últimos 6 anos, em que as pessoas constantemente, todos os dias, ficaram perguntando se dava para conciliar o INSS ia sair. E agora é, de fato, o momento. O INSS vai sair, estamos aí com 1000 vagas autorizadas e a gente vai ver tudo que a gente tem para ver neste concurso, tá? Deixa eu dar boa noite para todos vocês. Nós temos aí, deixa eu arrumar essa tela aqui que tá meio bugadinha. Quem que nós temos aí? Nós temos aí Antônio Alves, Andrei, Junão, Gabriela, Denner, Luiz, Cristiele, Marli, Rosane, Renan, Janete, Joyce, eu vou conseguir a aprovação, Luiz Júnior, Fernando, Ingrid, Romeica, Letícia, Indira, Joyce, Gabriela, Bianca e todos vocês que vão chegar aí no bonde do Boa Noite. É uma enorme satisfação estar aqui com você, tá? Algumas coisas são importantes, como você sabe, toda live que tem acima aí de 200, 300 participantes, nós temos também sorteio de livro. Então no finalzinho aqui a gente vai ter um sorteio deste best-seller aqui da área dos concursos públicos. Daqui a pouquinho a gente vai poder conversar sobre isso, não saia daí, tá? E como de costume, você sabe, o resultado ele é divulgado lá no meu canal do Telegram, onde eu mando as notificações destes eventos aqui, mas daqui a pouquinho eu vou te falar disso daqui de novo. O que aconteceu nos últimos dias? Muita emoção, a gente viu uma série de movimentações do INSS a respeito da realização deste concurso e mais recentemente, na madrugada de ontem, na verdade, hoje é dia 13, a gente teve aí a autorização do concurso do INSS. Saiu, foi publicado no Diário Oficial este documento que prevê a autorização, o provimento de 1000 cargos para o técnico do Seguro Social do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma das primeiras perguntas que surge: Fernando, vai sair para analista? Neste momento, não. A autorização ela traz cargos unicamente para técnicos, o que significa que esta prova vai ser realizada para técnicos. Pode ser que venha uma nova autorização e essa autorização preveja o cargo de analista? Pode, mas neste próximo concurso que vai acontecer sem que haja uma nova autorização, teremos apenas técnicos, tá? E é bom a gente lembrar que esse conteúdo aqui, claro, ele é um conteúdo mais voltado para iniciantes. Fernando, eu já estou estudando há 6 meses, 1 ano, já terminei o conteúdo do INSS, eu não consigo me aproveitar disso daqui? Eu não disse isso. Isso daqui é um conteúdo voltado para iniciantes, todos nós temos um pezinho no iniciante, inclusive é bom que a gente se comporte dessa forma, e isso significa que eu vou partir bem do iniciozinho para a gente poder conversar sobre todas as facetas desse concurso. Se você tem um pouco mais de experiência, eu espero que você tenha também um pouco mais de paciência para a gente poder crescer juntos, tá? Separe os próximos 55 minutos aí da sua vida, porque a gente vai tirar muita dúvida, eu quero trazer muita informação importante para você e muito conhecimento a respeito de como proceder. Esta live, e para tudo, se você prestar atenção nisso que a gente está conversando aqui, mais importante, colocar essas coisas em prática, você pode ter certeza que você vai economizar meses, quiçá anos da sua vida. Talvez alguém que tivesse feito a prova anterior de 2015, 2016 e tivesse acesso a esse tipo de informação que eu vou te passar aqui, isso aqui não é simplesmente valorização vazia, mas se tivesse isso daqui, certamente poderia ter tido um resultado diferente. Então eu espero que você tenha essa clareza e essa tranquilidade. Respire fundo, se você estiver jantando, se você estiver no transporte, é uma satisfação estar aqui com você, tá? O Robson tá aí todo confiante, falou que restam apenas 999 vagas, porque a dele ele já garantiu. É isso aí, Robson, vá pra prova com muito carinho e respeito, mas certamente essa confiança não vai atrapalhar no geral, tá? O cachorro fica passeando, eu espero que você não se importe. A gente tem algumas perguntas para responder, pra gente cair logo na parte da estrutura dessa preparação e a partir daí eu vou te trazer algumas recomendações de estudos, tá? Uma pergunta que sempre surge, que é o meu meme preferido hoje na internet: dá para conciliar a prova do INSS? E essa pergunta ela acontece bastante porque, nossa senhora, eu fiquei até com alergia à conciliação. Vamos lá. Nossa senhora, cheio de perdigotos aqui, socorreca. Então vamos lá.
Essa pergunta ela aconteceu durante muito tempo porque muita gente queria a prova do INSS, que é uma prova muito peculiar e que atrai as pessoas por razões muito peculiares, mas agora que a gente está com essa prova autorizada, é o momento de você conciliar? Não. Agora é o momento de você ter foco total. Inclusive, lá no meu Instagram já começaram as zoações, né? Eu recebi uma pergunta recentemente perguntando se dava para conciliar diplomacia com Receita Federal com INSS. Então eu considerei que isso era uma zoação, né? Eu não tenho como levar essa pergunta a sério. Mas, respondendo para o iniciante, não. Você não tem como fazer essa conciliação e a gente vai entender as diferenças dessas provas daqui a pouquinho, tá? Um segundo ponto, nós temos curso atualizado? Sim, o curso da plataforma do Gran Curso Online está atualizado, vai estar disponível, já está disponível para você e eu vou te mostrar daqui a pouquinho qual que ele é, tá? Terceiro ponto, a gente vai ter revisão de véspera? Com certeza, quando sair o edital, nós teremos a marcação da nossa revisão de véspera. Quando que ela vai ser? No dia anterior à prova, certamente em Brasília, a gente vai ter e vai ter que ver como é que vai ser a estrutura dessa prova. Um desses pontos que a gente vai conversar é exatamente isso. A prova anterior foi uma prova regionalizada, ou seja, distribuída pelas localidades do INSS, e a tendência é que esta prova seja também uma prova regionalizada, ou seja, talvez, e eu estou aqui conjecturando baseado no que a gente viu em tempos recentes, você vai fazer a sua inscrição não para 1000 vagas do INSS, mas às vezes para 10 vagas que você vai ter no interior da Paraíba, ou 150 vagas que você vai ter em São Paulo. Tudo isso a gente vai ter que esperar o edital para saber, tá? Quando que o edital vai ser lançado? A autorização do executivo prevê o prazo de até 6 meses para o lançamento do edital. Eu acho que dificilmente essa prova do INSS levará 6 meses para ter o edital publicado. Eu chutaria algo em torno de 1 a 3 meses para que isso aconteça. Claro, isso pode acontecer antes, se esse procedimento estiver tudo engatilhado. A gente sabe que o INSS ele vem lutando bastante pela realização desta prova, o que significa que eles já podem ter se organizado para que essa prova aconteça rapidamente, tá? Pergunta sempre clássica, surge muito, começando agora, dá tempo? Sim, começando agora dá tempo. Se por acaso essa prova levar aí, digamos, 5 meses, 6 meses para ser realizada, seja realizado no fim do ano, que é uma possibilidade, dá para você ver o conteúdo, por exemplo, do concurso anterior, concurso de 2015, 2016, nos próximos 3, 4 meses, estudando 4 horas por dia? Bem, sim, e essa vai ser a sua meta, é você dar uma passada pelo conteúdo. Primeira coisa que é muito importante, na medida do possível, estamos num pré-edital, tente cuidar da formação do hábito de estudos. Muita gente quer se preocupar com quantidade de estudos agora. O foco agora não é quantidade de estudos, o foco agora é você formar o hábito do estudo. Se você se habituar a estudar 2, 3 horas, mas estudar todos os dias, você vai estar muito à frente daquela pessoa que quer estudar 8 horas, vai estudar 1 dia, 2 dias, vai desistir de concurso porque é muito difícil, porque só passa quem tem a vida ganha, quem não tem que trabalhar, enfim, todas aquelas histórias que a gente ouve às vezes quando a gente fala de concursos públicos. Então, eu quero passar aqui recomendações realistas para você, eu quero passar aqui recomendações para as pessoas que trabalham, para as pessoas que têm que se sustentar, que é a maior parte do pessoal que estuda para concurso. Às vezes a gente tem aquela ilusão de que só passa em concurso quem é sustentado por papai e mamãe e tem o dia todo livre. Isso não é verdade. Se você tem o privilégio de ter o dia todo livre e isso é de fato um privilégio, você tem que organizar a sua rotina para que o máximo de estudo possível seja realizável. Mas isso não significa também que você vai estudar 10 horas no dia. Mesmo, eu sei, você se sentindo culpado, porque você deveria estudar mais. Enfim, a gente vai discutir todos esses pontos aqui, tá? Não sejam ansiosos, beleza? Vamos lá então, para a gente poder trabalhar com tudo que a gente precisa trabalhar aqui. Primeira coisa, a gente vai falar aqui no nosso plano de estudo sobre o sequenciamento desse trabalho que a gente precisa fazer. E sempre que a gente fala sobre plano de estudos, existem alguns elementos com os quais a gente acaba trabalhando, tá? Aqui dentro do plano de estudos, a gente vai falar sobre informações a respeito do concurso, a gente vai discutir, claro, a parte de técnicas e a gente vai conversar sobre ciclo de estudos, não necessariamente nesta ordem. Para a gente poder entender o que a gente tem pela frente, logo em seguida eu vou trazer aqui para você as informações acerca do último concurso, para a gente poder passar numa prova só uma visão geral daquilo que normalmente rola. Você pensa em termos de técnicas de estudos, ou seja, no seu comportamento de estudos, na sua forma de estudar.
O objetivo é a gente executar isso da melhor forma possível, quando você senta lá o bumbum na cadeira para você consumir esse material, para você resolver questões, para você revisar. O objetivo, a meta que a gente vai ter é uma meta de finalização do edital de 2015 e a partir daí a gente vai se preocupar com os buracos do nosso conhecimento. O que é? Aquilo cujo percentual de acertos é mais baixo. Qual que é o seu foco agora? É pegar a melhor parte das técnicas que você vai ter e aplicar nessa execução que vai se basear no planejamento. O planejamento ele baseia a execução com o apoio das técnicas de estudos. A gente vai ter tudo isso aqui? Vai. A gente tem outras ferramentas, Fernando? Tem. Inclusive, lá na plataforma do Gran Cursos Online, para você que não conhece, a gente tem um produto, anote aí, chamado Guia da Aprovação. Você que é assinante limitado do Gran Cursos Online, não deixe de conferir o Guia da Aprovação para técnico do INSS. Eu gravei 6 horas de instrução de estudos para que você saiba exatamente o que fazer e tenha um cronograma do início ao fim da sua preparação, para que nesses próximos 3, 4 meses você consiga encerrar este conteúdo e se preocupar em reforçar os pontos fracos, em de repente inserir novas disciplinas que podem ser apostas nesse concurso. Tudo isso é possibilidade que você tem. E aí, você vai resolver questões você vai resolver todos os dias, a gente vai falar sobre isso e a gente vai fazer treino de prova por meio dos simulados. Simulados são uma grande polêmica que normalmente eu trago nas minhas orientações de estudos, porque muita gente acaba não defendendo simulado, dizendo que simulado vai deixar a pessoa nervosa e tudo mais. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você desde já: o seu controle emocional, principalmente agora que a gente está ouvindo notícias a respeito do INSS, que esse processo deve andar com uma velocidade muito maior do que a gente viu nos últimos 5, 6 anos, o seu controle emocional vai ser primordial para que você possa passar nessa prova. Se você se desespera com cada notícia, se você entra em pânico com cada notícia, você não vai conseguir estudar. Então, encontre formas de, dentro da turbulência que vai ser qualquer preparação, você conseguir se focar no seu projeto. Então se foque no hoje. O que você vai fazer hoje? O que você vai estudar hoje? Como é que você vai se preparar hoje? Como é que você vai seguir o seu planejamento hoje? Todos esses comportamentos, eles vão ser importantes para a gente se manter focado na meta que a gente tem de passar. Baseado nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada em como que foi a prova... em como que foi a prova anterior. Quase morri aqui. Em como que foi a prova anterior. A nossa prova anterior ela foi distribuída dessa forma, tá? Os conteúdos específicos, a gente teve uma prova do Sebrasp, 120 itens, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A parte de direito previdenciário, a gente teve cerca de 58% da prova, quase 60% da prova. E aí o restante dividido em português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e administrativo, regime jurídico único e a parte de ética, que eu estou fazendo uma distribuição bem mais detalhada do que foi o edital. Isso aqui é para você saber exatamente o que foi cobrado e como que foi cobrado. Significa que, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a próxima prova vai ser igual? Não. Não significa. E, na verdade, o comportamento prudente de todo candidato é esperar mudanças, alterações numa próxima prova. Isso precisa estar muito claro para você. Quais vão ser as alterações? Não sei, mas o que deve acontecer, se você for pensar friamente a respeito do que pode acontecer, é o seguinte: digamos que esse círculo aqui, vamos ver se consigo fazer um círculo. Droga, elipse, peraí. Digamos que este círculo aqui represente o conteúdo do INSS 2015. Uma nova prova, ela deve vir mais ou menos assim, ó. Se, na pior das hipóteses, uma nova prova, ela deve vir assim. Ou seja, ela vai conter o conteúdo anterior. Porque se você olhar para o conteúdo que foi cobrado, é um conteúdo muito óbvio para uma prova do INSS. Então faz muito sentido que esse conteúdo seja cobrado. Não foi nada de absurdo, não foi nada de extremamente diferente que não se esperasse para uma prova de técnico do INSS. Então qual que é a sua responsabilidade? E por isso que a gente falou sobre isso. É que na medida do possível, você procure esgotar este conteúdo anterior na máxima velocidade que você tiver. Esgotar não significa você ter uma pontuação mágica qualquer nisso, não. Significa você ter dado uma passada por todos esses tópicos, significa você ter conhecimento desses tópicos. Ei, presta atenção, é impossível você dominar tudo. Então não tem essa de, porque eu não estou dominando todos os assuntos. Que bom, você é um ser humano e você não vai dominar todos os assuntos. O seu objetivo é ter uma noção a respeito daqueles assuntos, até porque quando a gente fala sobre os nossos quando a gente fala sobre as questões que caem em concursos, em geral, o que você vai ver é que a gente tem aí uma cobrança um pouco mais superficial. Então,
o conteúdo tende a não se aprofundar tanto. É claro, dependendo da banca que não está definida, dependendo da situação do edital que não está definido, pode ser que essa recomendação mude em uma disciplina ou outra. Mas eu estou falando aqui de forma bastante genérica em concursos públicos, tá? Você não precisa ser um especialista em direito previdenciário para que você possa passar. Você não precisa ser um especialista em informática para que você possa passar. Até porque, quando a gente fala de concursos públicos, a gente está falando muito mais de um equilíbrio do que de uma especialidade necessariamente em uma área ou outra, tá? A recomendação que eu vou trazer aqui para os iniciantes, para que a gente possa mergulhar no nosso ciclo de estudos, é essa daqui. A gente trabalhar aí com a perspectiva de 120 dias de estudos com até 4 horas líquidas por dia. Isso daqui é a nossa meta. As horas líquidas, Fernando, são aquelas horas que eu passo chorando em cima do material? Não, então. As horas líquidas, elas são aquelas horas efetivamente estudadas, contadas no relógio. Então, na hora que você vai estudar, e isso é importante, pelo menos no início, pelo menos até você entender como que você se comporta, você vai contar as suas horas. Você pode pegar um cronômetro desse, você pode pegar qualquer ferramenta que você tenha, e aí começou a estudar, você conta o seu tempo de estudos. Parou de estudar por qualquer razão, porque você foi ao banheiro, porque você foi atender uma ligação, você para o seu tempo de estudos. O que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai descobrir que aquelas pessoas que dizem estudar 10 horas por dia, elas na verdade estão muito equivocadas. Porque você pode passar 10 horas dedicado aos estudos, mas estudar 3, 4, 5 horas, dependendo se você tiver um baixo aproveitamento. Então isso acontece. O estudo é demandante, a gente se distrai, a gente precisa descansar, então não adianta você querer estudar 2, 3, 4 horas seguidas, sem um intervalo, sem nada, porque você vai acabar entendendo que o estudo ele demanda tanta energia que você vai precisar de uma estrutura de dia voltada para que você possa estudar. Uma das recomendações que eu vou te passar é exatamente essa, já aproveitando essa onda aqui, na medida do possível, tente espaçar os seus estudos ao longo do dia. Em vez de você pensar que você precisa estudar um bloco de 4 horas na sequência, veja como você pode colocar isso. Você tem como estudar 1 hora de manhã, 2 horas à tarde, 1 hora à noite, 2 horas à noite, 2 horas de manhã, da forma como você puder, vai ser interessante que você trabalhe. Tem gente que não pode, e tem gente que vai ter que estudar tudo num turno só, seja de manhã, tarde ou noite, enfim. Mas, na medida do possível, vai ser mais interessante, especialmente para o iniciante, mas para todo mundo que estiver estudando, que você consiga espaçar esse tempo de estudos, porque além disso se tornar mais produtivo para você, você acaba aprendendo melhor, porque você tem tempo para pensar naquilo que você estudou. Baseado nisso daqui, a proposta que a gente vai ter é dessas 480 horas iniciais de estudos, mas além disso, além desse estudo aqui, de forma avulsa, adicional, a gente vai precisar pensar em simulados, revisão geral, lei seca, treino de discursiva, uma série de pontos aqui que vão fazer parte da nossa jornada. Fernando, vamos lá, para a gente poder conversar sobre isso daqui. Você acha que vai ter discursiva? Cara, eu não sei se vai ter discursiva. Na verdade, ninguém sabe se vai ter discursiva. Eu treinaria? Eu acho que tem 60% a 70% de chance de não ser cobrada discursiva, tal qual aconteceu no concurso anterior. Eu acho que as chances elas são grandes. Mas eu treinaria, porque quando você escreve, você treina aquele conteúdo de uma maneira diferente, mais aprofundada. Se você tem pouco tempo de estudos, aí você tem que fazer escolhas. Se você tem pouco tempo de estudos, você não vai fazer aquilo que tem uma baixa probabilidade de acontecer. Mas, se você tem algumas horas no dia, se você tem espaço para isso, eu recomendo que na medida do possível você adicione sim algum tempo de treino escrito, porque se vier a ser cobrado, isso vai fazer muita diferença para você, tá? Eu vou dar 5 segundos para você printar essa tela aqui com a qual a gente vai trabalhar, e aí a gente vai conversar sobre isso daqui. Vamos lá. Beleza. Então, você está com isso daqui devidamente printado. Fernando, o que é isso daqui? Isso daqui é um ciclo de estudos que vai te dar uma indicação a respeito do sequenciamento desse conteúdo que você vai estudar. Então, aqui você tem do dia 1 até o dia 6. Pensa no seu dia de estudos. Isso daqui é o que você vai ter que inserir no seu dia de estudos. Que horas? Não sei. Você que vai definir isso daqui. Por isso que é um ciclo de estudos, porque ele não define o seu horário. Mas isso daqui tem que normalmente ser trabalhado nos melhores horários possíveis, tá? Quando é que você vai... Presta atenção! Quando é que você vai colocar o seu estudo?
É na hora que você tá mais cansado, é na hora que você tá destruído, é na hora que você tá querendo chorar. Bom, isso acontece toda hora, né? Mas assim, é na hora que você, enfim, está numa tensão emocional? Não, cara. Você vai colocar o seu estudo no melhor horário possível. Por quê? Porque o estudo, ele é a coisa mais importante da sua vida. É o estudo que vai te transportar para a vida que você quer ter. E por isso, você vai colocá-lo nos melhores horários que você puder. Faz sentido eu só estudar quando eu tô cansado? Não, porque a sua atenção cai. Se a sua atenção cai, o seu aprendizado cai. Sabe aquelas pessoas que dizem eu estudo e eu sinto que eu não aprendo? Isso já aconteceu com você? Se isso já tiver acontecido com você, uma das razões pode ser esse estudo que você faz às vezes quando você está cansado, quando você está abalado, quando você está sentido. Então, você vê que são pequenas coisas? Você ajusta os detalhes e cada detalhe desses vale 1%. Quando você vê, você está 30%, 40%, 50% à frente das pessoas que não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo. Vamos de novo. Qual que é a proposta disso daqui? É a gente intercalar esses conteúdos. Perceba aqui, ó, tá vendo aqui? Por que a gente vai intercalar? Isso daqui tem nome, tá, gente? Isso aqui não veio da minha cabeça, não. Isso daqui chama prática distribuída. Quando você alterna esses conteúdos, você vai ter aqui na sua vida mais aprendizado, mais foco, mais dinamismo. Tudo melhora quando você alterna essas disciplinas. Uma das perguntas que eu mais recebo, Fernando, eu vou estudar 4 horas, eu estudo 2 disciplinas por dia? Não, velho. Estuda 4. Fernando, eu vou estudar 3 horas por dia, eu estudo uma disciplina? Não, velho. Estuda 3. Fernando, eu vou estudar... Não. Você já entendeu o padrão. Uma disciplina por hora. Uma disciplina por hora. E essa hora de estudos, ela precisa incluir descanso. Se você for estudar isso seguido, você precisa dar uns minutinhos de descanso entre esse material que você está abordando. Estudei 1 hora, descansa 5 minutos, descansa 10 minutos, descansa 15 minutos. Ou, melhor do que isso, estudei 50 minutos, estudei 40 minutos, dá um tempinho de descanso. 10 minutos, 5 minutos. Não adianta estudar 10 minutos e descansar 1 hora, tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso não leva à aprovação. Agora, eu tenho até uma ressalva para fazer, que você vai ouvir muito pouca gente dizendo. A quantidade de estudo e a quantidade de descanso, ela não é fixa. Foda, né? O que isso significa? Isso significa que se você já estuda, e você vai estudar, por exemplo, ética, que às vezes é um negócio um pouquinho mais tranquilo, dá pra você estudar aqui 50 minutos? Dá. É um conteúdo muito conceitual, então tá tranquilo. Agora, se você vai estudar raciocínio lógico, dá pra você estudar 50 minutos? A resposta é não. Para a maior parte das pessoas, principalmente para quem não tem formação em exatos, para quem teve um ensino médio fraco, me diz o seguinte, você estudou em escola pública ou em escola privada? Coloca no chat para mim, por favor. Se você tem dificuldade com raciocínio lógico, você não vai estudar 1 hora, você não vai estudar 50 minutos. Você vai estudar sabe quanto? 15 minutos. 10 minutos. 20 minutos. Alguém sabe me dizer por quê? Você sabe por que você estuda menos a disciplina em que você tem mais dificuldade? E esse estudar menos significa uma sessão de estudos menor. Você pode ter uma grande quantidade de tempo ao longo da sua semana daquilo que você tem dificuldade, desde que isso seja relevante. Mas eu não vou aprofundar isso daqui não, que isso vai bagunçar a sua cabeça, tá? Mas a ideia é, se eu tenho dificuldade numa disciplina, eu estudo menos, não mais. Muita gente fala, Fernando, eu quero aprender raciocínio lógico, então eu vou estudar 2 horas todos os dias. Isso vai fazer, na verdade, você odiar a sua vida. É a única coisa que isso vai fazer. Não necessariamente você aprender melhor raciocínio lógico, tá? A Aninha estudou em escola privada, a Jéssica, a Fatinha, a Janaele, a Adriana estudou em escola pública, a galera aí estudando em escola pública, uma meia dúzia de gato pingado em escola privada. E o que isso significa? Pode ser que você tenha tido a sorte de estudar numa escola pública com um bom sistema de ensino, com professores comprometidos, e esses professores, eles mudam as nossas vidas. Mas em geral, essa não é a história. Em geral, a gente tem dificuldades com a escola pública porque a estrutura da escola pública acaba não sendo tão boa. Estudar em escola privada não significa necessariamente e imediatamente, instantaneamente ser um candidato melhor, mas significa um pouco mais de oportunidades, especialmente para você que estudou em escola pública, você que já vem com esse déficit de informação e de formação, você estuda menos, tá? E isso vai ser extremamente importante. A Marília falou um negócio aqui que é relevante, tá? Ela falou, a depender, eu vou deixar raciocínio lógico em branco. Marília, você sabe qual que é o grande problema disso? É porque ao deixar raciocínio lógico em branco, você está abrindo mão de pontos que o seu concorrente às vezes vai conquistar. Digamos que numa prova de 120 itens venham 8 questões de raciocínio lógico. Dessas questões, gente, 3, 4
Vão ser questões fáceis, tranquilas. Você vai deixar 3 ou 4 pontos passarem? Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que tem gente que é reprovado por causa de 1 ponto, por causa de 2 décimos. Você vai deixar 4 pontos, às vezes, que você poderia ganhar fáceis, estudando 5, 10 horas de raciocínio lógico passarem. Gente, presta atenção, a gente tá num pré-edital, velho. Não faz o menor sentido você abdicar de disciplinas agora. Ei, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que você tem os seus traumas, eu sei que você já tentou antes, mas agora, presta atenção. Você é adulto. E é do seu futuro que a gente está falando. Você deixaria o seu futuro ser prejudicado simplesmente porque você não dedicou 10, 15, 20 horas a uma disciplina que pode ser, no seu caso, a decisiva para você passar numa prova? Quando você virar e disser assim, não, eu acho que eu não vou estudar isso daqui, você vai lembrar da minha voz falando, moleque, você vai estudar. Quem não teve pai e mãe para mandar estudar, lembra de mim. Você vai estudar. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não abdique de disciplinas. Estude isso desde o início, com o coração aberto. Não pegue projeto de reta final. Não. Pegue curso regular, desde o início. O professor mostrando soma, subtração, multiplicação, que isso vai te auxiliar. Vamos voltar para cá. Dentro dessa realidade aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essas disciplinas que estão previstas aqui. Fernando, estão todas as disciplinas aqui, estão. E no dia 7, o que eu faço? Você descansa, gente. Se até Deus, depois de criar o mundo, descansou no 7º dia, você também vai descansar. Nós estamos no momento de pré-edital, e se você puder, descanse aqui. Se você, por acaso, tiver um dia muito puxado durante a semana que você não possa estudar, talvez seja necessário passar o estudo para cá, mas, em geral, deixar um dia livre é importante. O estudo, ele é tão importante quanto o descanso, e o descanso é tão importante quanto o estudo. E eu falo tanto do descanso que você tem no seu próprio dia, entre essas sessões de estudos, quanto aquele descanso que você tem ao longo da sua semana. Então isso vai ser fundamental para que você tenha uma boa jornada. O que você vai fazer em cada sessãozinha dessas de estudos? Isso daqui, você vai fazer isso daqui, ó. Estudo, aplicação, revisão e adaptação. Você vai pegar o seu material de base, que é uma videoaula ou um PDF, vai resolver algumas questões. Então, você pode pegar aqui questões certo e errado do Sebrasp, tá? Fernando, não sei se a banca vai ser Sebrasp. Não, ninguém sabe se a banca vai ser Sebrasp, mas por enquanto resolve isso daqui, confia no tio. E aí, você vai fazer a sua revisão, porque você vai construir o seu material de revisão enquanto você está estudando e você vai registrar o seu percentual de acerto. Manda coisa pra caralho pra fazer a sessão. Sim, mas uma vez que você comece a estudar dessa forma, você não vai entender como que você estudava de uma maneira diferente, porque isso daqui é um estudo bastante consistente, que vai fazer tudo o que você precisa para você estudar bem e não precisar ficar voltando a este conteúdo eternamente, tá? A instrução aprofundada a respeito de como que a gente procede nos nossos estudos, ela não vai caber nessa live aqui, mas eu vou tentar colocar alguma coisa para que você possa entender este conteúdo, tá? O Luiz Júnior falou, informática é chatinha. Não, Luiz Júnior, parafraseando o Aragonês, chatinho é ser pobre. Então, assim, coloque a sua energia nesse projeto que você tem, aprenda a amar as disciplinas, especialmente aquelas em que você tem dificuldade, e você vai progredir bem mais, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Se você quer estudar mais horas, você tem energia, você consegue? Consegue. Veja que aqui no dia 1 eu fiz uma proposta de, na verdade, 4 horas e meia, tá? Porque muita gente tem dificuldade em informática, então eu coloquei aqui, talvez 20 minutos, 30 minutos de informática. A informática, para quem tem conhecimento, é mais prática. Então, numa sessão dessas daqui, se você já tem conhecimento, você pode fazer aqui, por exemplo, 10 a 15 questões de informática, sempre de certo ou errado neste momento, e isso daqui vai te ajudar a entender o percentual dos seus erros e acertos naqueles tópicos que você trabalhou. A gente vai ter variações? Com certeza. Você não é máquina, né? Vai ter dias que você vai se programar para estudar 4 horas aqui e vai estudar 3. Quando você retornar, você faz o quê? Você volta de onde você parou. Se você tiver domínio de alguma dessas disciplinas, Fernando, eu tô aqui, a parte de direito previdenciário, seguridade social aqui, eu tô tirando 95% em todas as questões que eu resolvo. Então, em vez de você fazer uma sessão de 1 hora, você faz uma sessão de 20 minutos, basicamente de revisões e questões. Qual que é o objetivo? É você aproveitar o seu tempo. Tudo isso exige uma maturidade, uma certa reflexão a respeito de como que você vai proceder dentro deste projeto, mas isso daqui vai ser o caminho que você vai seguir. A gente vai falar sobre conciliação.
Se você não pegou o início dessa live e você ficar me perguntando se dá pra conciliar INSS autorizado, eu vou te banir daqui. Não, zoeira, eu não vou fazer isso não, mas que dá vontade, dá. Então presta atenção, presta atenção. Não havemos de falar sobre conciliação. Se você tá com o edital aberto e você quer essa prova desse edital aberto, estude para esse edital aberto. Agora, se você quer INSS, você vai respirar INSS daqui até o dia da prova. Você vai comer INSS com arroz e feijão até o dia da prova. E eu preciso que isso esteja muito, mas muito claro para você. Me diga se sim ou se não no chat. Vamos lá. Quem é que nós temos aqui? Saúde tem experiência em serviço social e especializações nessa área. São quantas disciplinas? Não sabemos ainda, Gelina. A gente está trabalhando com a perspectiva da prova anterior, tá? O Andrei falou, prefiro o PDF. Acho que ganho mais tempo assim sem dispersar a atenção. Para quem tem facilidade de leitura, o PDF é uma boa alternativa, sim. Darksian falou que informática é a mais fácil. Sorrindo alto por aqui, então que bom que o pessoal tá se divertindo, né, gente? Isso daqui é infotenimento da melhor qualidade. O que você vai fazer? Na hora que você chega no finalzinho do seu ciclo, no finalzinho da sua preparação, quando você chega aqui ó, na última disciplina, o que você vai fazer? Você vai voltar lá pro início, né? Então descansou o 7º dia, porque afinal você não é Deus, mas você é filho de Deus. Você vai fazer o quê? Você vai voltar aqui para a primeira disciplina e vai começar tudo de novo. Nossa, Fernando, vou começar tudo de novo? Vai, miserável, até o dia da prova. Você vai fazer isso daqui até o dia da prova, até você cansar, até você ter decorado isso daqui tudo, você precisa decorar. E aí, a gente precisa pensar também nos nossos avulsos. Isso daqui, cada quadradinho desse tem a pretensão de durar entre 30 e 60 minutos, dependendo da disciplina, dependendo do momento, dependendo do seu conhecimento a respeito disso. Dentro de cada um desses quadradinhos, o que você vai fazer? Você vai estudar, aplicar, revisar e se adaptar. Daqui a pouquinho vai ter sorteio, lembra que eu falei para você? E quem levar isso daqui para casa vai poder entender bem melhor como que isso funciona. Então todo esse trabalho ele precisa ser feito para que você tenha um estudo consistente. Ei, pré-edital é o momento da gente cometer erros, é o momento da gente experimentar, é o momento de você criar o hábito, é o momento de você transformar a sua aprovação para que quando você chegar ao pós-edital, você esteja bem. E eu falo bastante aqui sobre fechar edital, mas é importante lembrar que fechar edital não é pré-requisito para aprovação. Mas, Fernando, se eu não fechar o edital, como é que eu passo? Gente, eu passei em 14 concursos, nunca fechei um edital na minha vida. E a grande questão é, você começa a entender aquilo que é mais cobrado, aquilo que é mais bem cobrado, você tem uma noção geral da maior parte do conteúdo. E como a gente está num pré-edital, é importante que você tenha uma noção de tudo aquilo que vai cair. É importante? É. Mas é fundamental que você domine este trabalho? Não. É fundamental que você domine aqueles pontos importantes, que você cuide daqueles pontos em que você tem dificuldade, que você tenha uma visão a respeito de como que você vai evoluir, tá? E uma coisa muito importante que vai te acompanhar daqui até o dia da prova. Lembre-se que qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. Então, principalmente o iniciante, ele tem um fatalismo de pensar o seguinte, não, porque hoje eu estava previsto estudar 3 horas, eu só vou estudar 2 horas, então eu não vou estudar mais. A pessoa se programa para estudar às 15 horas. Dá 14h40. Ela já está disponível. O que ela faz? Ela usa Instagram até às 15. Você sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de perder, ao final de 6 meses, umas 50, umas 100 horas de estudos. Porque você fica esperando dar 20 minutos para completar a hora. Eu nunca entendi isso, essa fixação das pessoas. Não, eu só consigo estudar às 15 horas, só consigo estudar às 8 horas da manhã. Gente, se deu 7h38 e você está pronta para estudar, começa a estudar. Essas pequenas coisas, eu normalmente não falo sobre isso na maior parte das lives, porque eu parto do pressuposto que a gente está alinhado nesse sentido. Mas aqui eu sei que tem muita gente que está começando. Inclusive, coloca no chat para mim, por favor, há quanto tempo você está estudando para concurso? Só para eu ter uma noção. E isso me dá uma certa vivência a respeito de o iniciante ter muita dificuldade em compreender esses conceitos. E o que eu quero aqui é exatamente isso, é abraçar o iniciante, é entender a situação do iniciante, tá? Então, isso é importante e eu espero que você tenha clareza em relação a isso. Sempre que você puder estudar, estude. Sempre que você puder estudar, estude. Tá bom? Estamos com mais de 1.100 pessoas ao vivo. Que beleza, gente, que beleza. Então, vamos lá. A galera é iniciante, Boa noite, Elisa.
Que loucura. Acho que a Marília se identificou. O Thalisson está estudando há 4 meses, o Paulo Henrique está estudando há 3 anos, a Gabriela está começando agora, a Ana Paula está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos, gente. 7 meses, 11 meses, 2018, 3 meses. Gente, para você que está começando agora, meus parabéns, porque você já começa com o pé direito, você já tem uma grande chance de dar bons passos. Uma pergunta que sempre surge, a galera tá aí pulando loucamente. O bom de live com mais de 1000 pessoas é isso, gente. Vocês estão de parabéns, obrigado pela presença, viu? A Marinalva tá fazendo o primeiro concurso depois de 8 anos sem estudar. Vai dar certo, Marinalva. Vamos lá, ninguém solta a mão de ninguém. A Alana tá começando agora. O José Genilson começou há 3 anos, 6 meses. Hoje o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, manda um RPM aí pra gente. Pergunta que sempre surge. Pra quem que é essa prova? Pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você é iniciante, se você já tem algum tempo de estudos, por que o INSS é bom? Remuneração boa? Nível médio, muita capilaridade, ou seja, uma distribuição pelo país. Você pode trabalhar em várias agências, pode pedir remoção depois de uns anos, você pode voltar para sua casa, você pode ir para um local mais distante, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente quer ficar com a família, né? Tem família que é melhor só ver no Natal mesmo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que você vai conquistar essa vaga, porque o planejamento você já sabe, o planejamento você já tem. Então agora a gente vai conversar sobre como que você vai evoluir. Presta atenção no que aconteceu no histórico do INSS. A gente teve prova em 2007, um edital em 2007 que teve 2.000 vagas e 600 mil inscritos. A gente teve um edital em 2015 que teve 900 vagas e 1 milhão de inscritos. O que aconteceu aqui? Quantidade de vagas dividiu por 2 e a quantidade de inscritos multiplicou por 2. É possível que a gente tenha mais de 1 milhão de inscritos nesse concurso do INSS 2022 com 1.000 vagas para técnico? É possível. É possível. Eu acredito, inclusive, que a gente vai ter. Recentemente, em acho que foi esse ano? Não, foi ano passado. 2021... a gente teve o concurso do Banco do Brasil, que foi o maior concurso já registrado na história deste país, segundo a própria... Foi a VUNESP? Não, foi a Cisgran Rio. Segundo a Cisgran Rio, com mais de 1 milhão e 600 mil inscritos para o cargo de... não é técnico bancário da Caixa que eu era, como é? Escriturário. É possível que esse concurso do INSS ele seja muito concorrido? Sim. Quem acordou com mensagem da tia, da mãe, da prima, falando do concurso do INSS hoje, diga eu aí no chat, por favor. Se você for ver o histórico, você vai ver que os últimos 2 concursos do INSS eles foram realizados pelo Sebrasp. É possível que o concurso de 2022 seja realizado pelo Sebrasp? É plenamente possível. Tem muita gente fazendo confusão com a desclassificação do Sebrasp como organização social, tá? Isso não tem nada a ver. Então, é possível que seja FGV? É possível que seja DECAM? É possível que seja Instituto OCP? Para que a gente está torcendo pelo Sebrasp? Estamos todos torcendo pelo Sebrasp. Não, estamos todos torcendo pelo Sebrasp. Porque o Sebrasp, apesar de todos os pesares, ele tem uma cobrança bastante justa e nós temos histórico. Esse histórico ele te ajuda. Você resolver questões que foram cobradas anteriormente. O Sebrasp é uma das maiores bancas do país, com a maior quantidade de questões do país. Então você ter essa quantidade para treinar vai te ajudar a se tornar um candidato melhor, tá? A galera tá loucaça aí. É isso. O John tá falando, tanta inscrição que nem precisa de reforma previdenciária, é só cobrar inscrição. Então é isso. Vamos lá. O que aconteceu exatamente para você que é iniciante, tá? Quando a gente fala de concurso público, é isso daqui que acontece. A gente tem um estudo do concurso e o INSS está praticamente desde 2015 fazendo um estudo do próximo concurso. Uma curiosidade, eu trabalho na Câmara dos Deputados e numa das audiências públicas que aconteceram lá, eles mandaram um dado muito interessante sobre a Previdência. Falou-se que o quadro do INSS deveria ter em torno de 40 mil servidores e está com mais ou menos 20 mil servidores. Ou seja, é um quadro muito defasado. 1.000 servidores agora, 1.000 técnicos agora que vão adentrar o INSS, eles cobrem o buraco do dente? Não cobre. O concurso é estudado, o concurso é autorizado. O Ministério da Economia, que é o órgão hierarquicamente superior, deu autorização aqui no dia 13 de junho de 2022. Um dia icônico para você, um dia que faz parte da sua história. Depois disso, a gente tem uma formação de comissão, que é um ato do presidente do órgão, do dirigente máximo do órgão, que vai formar um grupo de servidores que vão conduzir esse processo. E aí a gente tem, por exemplo, a criação do projeto básico, a elaboração do projeto básico, não precisamos de detalhes, que vai servir inclusive para a contratação da banca. Fernando, quanto tempo isso daqui pode demorar? Cara, eu já vi a banca ser contratada num dia e o edital sair em outro. É comum que aconteça? Não. Eu estou dizendo que vai acontecer no INSS? Não. Então isso
pode demorar um pouquinho. Minha aposta novamente, eu acho que de 1 a 3 meses a gente vai ter o edital deste concurso sendo publicado. Depois disso a gente tem um lançamento do edital. O que é o edital? Ele é a lei do concurso público. É ele que vai trazer todas as recomendações, todos os pontos importantes, todos os pontos relevantes da nossa preparação. E depois disso a gente vai ter o dia da prova, que é aquele seu momento de brilhar aqui, aquele momento em que você vai colocar em prática tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você viveu, tá? Então esse vai ser o ponto importante para você trabalhar. Nós estamos falando aqui do INSS, só para a gente entender exatamente do que a gente está conversando aqui. Estamos falando do Instituto Nacional de Seguro Social para o cargo de técnico 1.000 vagas autorizadas, remuneração de 5.400 até 8.200 final, mais benefícios, para uma carga horária de 40 horas por semana que vai exigir nível médio, hein, gente? Num país como o Brasil, o nível médio entrar ganhando R$5.400, diz aí, é pouco dinheiro? Te ajudava esses R$5.400? Eu acho que ajudava, né? E aí, a gente vai ter o quê? Banca de 2015, Sebrasp, que é o antigo CESP. Nós tivemos uma prova de 120 itens com aquele ponto de uma questão errada anula uma questão certa, entre aspas. Não tivemos discursiva em 2015 e este concurso está autorizado. Ou seja, o próximo passo que nós... Acho que meu cachorro vomitou, gente, coitado. Eu sei que eu não precisava compartilhar isso, mas é porque eu estou preocupado com ele. Então vamos lá. O concurso foi autorizado. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a contratação da banca. E com a contratação da banca a gente fica livre para a gente poder torcer para acordar com o edital todos os dias. Vai ser uma tensão incrível que você vai viver. Presta atenção, a gente está falando aqui de uma prova de média complexidade. O que é a complexidade de provas? É uma análise que eu faço, Rapidex, como se eu alinhasse todas essas provas uma na frente da outra e visse assim, cara, onde é que tá? Porque você pega aqui na frente, lá no finalzão, né, aquelas provas mais difíceis do país. Você tem diplomacia, você tem magistratura, você tem uma série de provas aqui que é foda, a prova do TCU que foi realizada recentemente. E aqui no meio, você vai ter um monte de prova de nível médio e de nível superior que você ouve bastante falar. São aquelas provas com remuneração entre 5 e 13 mil reais iniciais, que vão cobrar de 5 a 12 disciplinas. A maior parte das provas que a gente ouve falar está aqui. Para essas provas, a gente vai precisar do quê? 500 a 1.000 horas de estudos para que o iniciante esteja confortável com o conteúdo. Fernando, já tenho tempo de estudos. Eu estudei para outras provas, eu estudei para um TRT, eu estudei para um TJ, eu já sou servidor, já sou servidora. Eu preciso estudar isso para eu me sentir bem com o conteúdo? Não. Agora, presta atenção. Você se sentir confortável com o conteúdo é diferente de você se sentir confiante. Confiança não vai acontecer. Se você achou que você ia estudar e um dia você ia acordar e ia estar bem, foi mal, não vai rolar. O Felipe falou que tá jantando. Foi mal, Felipe, eu não queria, né, talvez estragar a sua janta. Espero que você não seja muito sensível. Para a maior parte das provas de média complexidade, você vai precisar de algo em torno de 500 a 1.000 horas. Fernando, mas é um intervalo meio longo, né? 500 a 1.000 horas, sim, porque depende de um monte de coisa. Depende de como que vai ser a prova, depende do seu nível, do seu conhecimento, da sua velocidade, do seu material, das suas técnicas de estudo. Se você usa material do GRAN, você tá à frente? Tá, porque o GRAN Curso tem o melhor material do país. Eu tinha que ter um barulhinho para isso. Tem o melhor material do país. Então, se você usa boas técnicas, você está à frente? Você está à frente. Se você usa um bom curso, como esse daqui que a gente tem para o INSS, você está à frente? Com certeza você está à frente. O curso que nós temos para o INSS prontinho para você, se você é assinante limitado, basta você ir lá à assinatura e favoritar. É esse daqui, ó. 123 198. É o curso que nós temos. E isso daqui vai te ajudar a se encaminhar. Tem todo o material aqui, nós temos PDF, nós temos videoaula, tudo que você precisa vai estar disponível ali para você. E se você não é assinante limitado, a gente está tendo promoção da assinatura ilimitada. Vai lá no site do Gran Cursos Online, grancursoonline.com.br ou gran.com.br, a gente está com um domínio muito chique agora, e aí você pode ver lá como que você pode se tornar assinante limitado e ter acesso a mais de 23 mil cursos. A gente tem uma porrada de coisa aí para você. Uma pergunta que sempre surge, tá? E foi uma discussão que aconteceu muito ao longo dos últimos meses. Fernando, a gente vai ter exigência de nível superior para técnico? Quem estava acompanhando o imbróglio do INSS viu essa pergunta surgindo algumas vezes. Não há nenhuma indicação neste momento que isso vai ser exigido para este concurso. Pode ser que isso venha a mudar? Cara, pode, mas eu diria que a probabilidade é muito baixa.
tudo indica que neste concurso a gente vai continuar tendo um nível médio. Fernando, quer dizer que vai mudar? Não. Quer dizer que está havendo pressão política para que isso mude. Se vai mudar ou não, são outros 500. Aí a gente não vai adentrar nisso. Então a gente tem que se comportar daquela forma mais conhecida possível, até que algo mude, nada mudou. Então você vai se manter focado e dedicado da forma como você está, tá? O Paulo Ricardo falou, eu sou o Paulo Ricardo, mas o Fernando que faz olhar 43. Obrigado, Bianca, live maravilhosa, me diverti muito além de aprender. Pera aí, mulher, a gente não terminou não vai embora não, pelo amor de Deus. Quando começa o 80-20, calma, Jéssica, 80-20 é projeto de pós-edital, calma, tem tempo. Por enquanto é curso regular, tá? Não é hora de 80-20 não, não é hora de 80-20 não. Grande Claudimar, satisfação. Fernanda falou, é possível que tenha outro concurso em breve, além desse já autorizado? Se houver autorização, sim, Fernanda, se não, não. A Gabriela falou, curso top, que beleza. Gente, então vamos lá pra gente poder continuar. A prova, ela vai ser igual à prova de 2015, 2016? Não, a prova não vai ser igual. A prova pode ser igual? Pode, se os astros se alinharem, de repente isso vai acontecer, mas a gente não deve contar com essa possibilidade. Vamos falar, você lembra quando eu puxei aquela setinha lá para aquela 1 hora, o que você ia fazer dentro daquela 1 hora? Isso daqui é um dos pontos mais importantes que você vai ter nessa live. Daqui a 5 minutinhos a gente vai ter sorteio de livro, então não vai embora. E primeira coisa, ei, você tá sonegando o like? Larga o dedão no like aí agora, pelo amor de Deus, gente, me ajuda, valoriza o trabalho do Gran Curso que tá aqui dia e noite para você. Ontem, 1 hora da manhã, eu estava noticiando essa autorização, então me ajuda. Dentro daquela 1 hora de estudos que a gente vai ter, é isso daqui que você vai fazer. E a gente vai conseguir aprofundar isso em outros encontros que a gente vai ter ainda sobre INSS. Fernando, como é que eu sei que live você vai fazer sobre INSS? Você tem Telegram? Se você não tem, baixa agora o aplicativo, gratuito, cria sua conta, e aí você vai fazer o quê? Você vai entrar aqui, ó, em t.me/fm no Gran, ou você vai ler esse QR Code aqui com a câmera do seu celular. Liga a câmera, aí você só aponta assim, aí vai aparecer um negocinho, você clica, e aí você entra lá no meu canal Telegram, lá eu mando todas as notificações dos eventos que eu faço e o resultado do sorteio será divulgado lá também. Então, entra lá, que vai ser incrível. A gente vai falar em outros momentos sobre como que você pode estudar melhor, sobre como que você pode melhorar a sua sessão de estudos, que é a base da sua aprovação. Mas o básico que a gente precisa saber é isso daqui, ó. A gente sempre parte do nosso plano, a gente às vezes vai ter um cronograma, às vezes a gente vai ter um ciclo de estudos, a gente pega o nosso material de base, que é uma videoaula ou um PDF, que é tá? No Gran Curso Online, a gente tem 2 materiais que são autossuficientes. O que isso significa? Isso significa que você pode usar um ou outro, aquele que você preferir. Qual que é melhor? Você pode usar um ou outro, depende da sua situação, a gente não vai esgotar isso agora não. E aí você vai sempre estudar ativamente. O que é estudar ativamente? É colocar a mão no queixo e ficar apreciando o professor. Nossa, que professor bonito. Vi uma pesquisa que dizia que aprender com professores bonitos é mais fácil. A pessoa só fica suspirando, não anota uma palavra. Você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso. Sempre que a gente estiver estudando, você vai estudar ativamente. Estudar ativamente significa consumir e produzir. O que você vai consumir? Você vai consumir o material de base. O que você vai produzir? Material de revisão. Esse material de revisão é mínimo. Cabeça já está doendo já de tanta informação? Segura aí. Você não vai copiar aquilo que o professor vai trazer. Você vai sim sintetizar as informações mais importantes. Vai pegar aqueles pontos mais importantes para você poder colocar no seu material de revisão. E esse material ele vai substituir o seu material de base. Olha que coisa incrível. Depois disso, você vai resolver questões todos os dias, lembra? E por último, você vai registrar o seu percentual de acertos para você saber como que você tá. Você vai fazer isso em toda a sessão? Sim. Isso daqui é sempre fase 1, fase de conteúdo. Você não terminou o conteúdo, você ainda tem coisa para ver, você vai fazer isso. Quando você chega na fase 2, você vai trabalhar com o quê? Revisões e questões. Então, basicamente, o que você vai fazer é isso daqui, revisões e questões. Quando é que você volta para o material de base? Quando você tiver muita dificuldade em um desses pontos aqui das questões. Deu para entender tudo? Talvez não, mas talvez você já tenha plantado a semente de uma sessão de estudos melhor. E você estudando no melhor em cada sessão de estudos, pode ter certeza que você não está pouco não, mas você está muito à frente dos seus concorrentes, ok? A Márcia falou que o professor de Direito Previdenciário é lindo. É meu xará FM, ele não é bem xará, né? Porque ele é Maciel, mas ele é FM também.
O cachorro tá aqui loucamente, veio aqui do meu lado, já pediu carinho, é porque tá bem na hora do passeio deles, mas daqui a pouquinho a gente vai. A Nina falou que assinou o Gran Cursos hoje, por causa do concurso do INSS. Seja muito bem-vinda, Nina, e todos vocês se tornaram assinantes do Gran Curso, é uma enorme satisfação tê-los aqui. A Noemi pediu o link do bate-papo, não tem link do bate-papo não, mas tem Telegram, serve? O link do Telegram é este daqui. Tem vagas pro interior de São Paulo? Não sei, Dani, a gente só vai saber quando o edital sair. A Angelina falou que o Gran só tem professor lindo. O Renan falou, questões diárias só do conteúdo que já vi ou posso tentar fazer dos que ainda virão? Renan, não tem momento ruim para você resolver questões, então você pode resolver também dos conteúdos que ainda estão por vir, mas não deixe de resolver daquilo que você já viu. Eu vou passar para... Ei, para tudo que você está fazendo. Para de jantar, larga o garfo. Não para de dirigir, não. Eu vou passar rapidão por algumas instruções que a gente vai aprofundar nos próximos dias, nos próximos eventos. Fernando, como é que eu sei dos próximos eventos? Lembra, né? t.me/fm no Gran ou lê este QR Code aqui. Vai ser lá o sorteio para quem estiver ao vivo também. Fernando, tô assistindo isso daqui depois. Eu vou colocar aqui hashtag não sei o que aqui. Não adianta, tá? É só para quem estiver ao vivo. Mas se você quiser participar das próximas, a gente vai ter muito conteúdo sobre a INSS. Recomendações rapidaço aqui para você entender como que você vai estudar. Questões todos os dias? Sim. O que você vai preferir? Você vai preferir questões do Sebrasp, questões de certo ou errado. 20% das questões que você for resolver, vale a pena resolver a questão de múltipla escolha? Vale. Por quê? Porque pré-edital é o momento de você se tornar um candidato mais maleável, mais capaz. E uma das formas de você fazer isso é você não se limitar a estas questões. Imagina que vem uma prova com questões de múltipla escolha e você não treinou nenhuma questão de múltipla escolha. Você perdeu 2, 3 meses só fazendo questão de certo e errado. Vale a pena? Não vale a pena. Então foco nisso. Quantas questões você vai resolver na sua vida? A minha sugestão é, se você está trabalhando potencialmente com questões de certo ou errado, resolva aí algo em torno de 60 a 100 questões no dia. Se você for resolver questões de múltipla escolha, pensando num dia só com questões de múltipla escolha. Pensando um dia só questões de múltipla escolha, o que você vai fazer? Você pode resolver aí talvez umas 20 a 60 questões no dia? Pode. Você pode resolver umas 20 a 60 questões no dia. E isso daqui vai ser fundamental para você. Ei, passa em concurso quem sabe mais? Não. Passa em concurso quem acerta mais questões. E isso precisa estar muito claro para você desde já. O objetivo aqui não é só estudar. Ei, de novo, eu não quero abusar da minha câmera dramática não, mas olha só. Se você acha que estudar é só consumir material, você vai tomar um susto muito desagradável. Cuidado. Estudar não é só consumir material. Tem muita coisa que a gente está falando, né? Que é estudo, né? E tudo isso é estudo. Bora para a próxima? Você vai precisar estudar lei? Com certeza vai precisar estudar lei. Para muitas pessoas, às vezes o nosso ponto de partida é uma aula. Se você não tem formação em direito, se você nunca teve contato com concursos públicos, a aula ela pode ser um ponto de partida para você. Mas sempre que você for estudar lei, pensa o seguinte, ó, eu tenho que ler, eu tenho que pensar nessa lei, isso faz sentido? Eu consigo aplicar isso à minha realidade? Isso aqui faz algum sentido? Se eu estivesse trabalhando, como é que eu aplicaria isso? Porque afinal o concurso é um rito de passagem, então você tem que pensar no que vem depois. Então sempre se imagine no trabalho. Isso ajuda você a encarar o estudo de uma forma um pouco mais leve. Você vai selecionar alguns pontos para você estruturar. Essa seleção aqui, obviamente, tem a ver com os pontos mais importantes. E a partir daí você vai fazer o quê? Você vai revisar. Periodicamente você vai entrar em contato com este material para que você possa reforçar os pontos mais importantes. A coisa mais importante que você faz durante os estudos é se lembrar daquilo que você estudou. Porque olha só que interessante, o que você vai ter que fazer no dia da prova? Não sei, Fernando. Chegar cedo? Não. Também, mas não. No dia da prova, você vai precisar se lembrar. Aprenda a fazer no treino aquilo que você vai fazer no dia. Se você precisa se lembrar do conteúdo para responder questões, pratique se lembrar do conteúdo e pratique responder questões. Só isso, só com isso, 5 segundos de live, você já está à frente de 90% de todo mundo que presta concurso público neste país. Ok? Você vai precisar revisar? Vai. A gente pega o nosso material de base e a partir do nosso material de base a gente produz o nosso material de revisão. Sempre material de revisão mínimo, você lembra disso?
Por que mínimo? Porque você não vai copiar aquilo que o professor está trazendo. Você vai sintetizar, você vai pegar os pontos mais importantes. É assim que você vai fazer isso daqui e pelo menos uma vez por semana você vai passar por todo aquele conteúdo que você viu. Fernando, como é que eu faço para revisar todo o conteúdo que eu vi? Você constrói um resumo pequeno. Resumo não é cópia, resumo não é muleta, resumo não é nada disso. Resumo é simplesmente, na verdade, material de revisão, ele é simplesmente um material a que você vai se remeter para que você possa praticar a lembrança daquilo que você estava trabalhando, para que você possa se lembrar daquilo que você estava trabalhando. Eu falei isso para você ali um tempinho atrás, mas eu quero reforçar. Como é que você faz a distribuição de estudos no seu dia? Você pensa em termos de manhã, tarde e noite. Em vez de você tentar entulhar tudo à noite, ou você tentar entulhar tudo de manhã, 4 horas de estudo de manhã ou de noite, pensa em termos de manhã, tarde e noite. 2 horas de manhã, 2 horas à noite. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 2 horas à noite. 2 horas de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite? Pode ser. Qualquer que seja a forma como você consiga distribuir os estudos no seu dia, isso vai ser muito produtivo para você. Vai te tornar um candidato melhor, você vai conseguir se lembrar melhor dos conteúdos, o seu estudo vai fluir de uma forma diferente. A gente acaba colocando muito empecilho que é autogerado na nossa preparação. O que é um empecilho autogerado na sua preparação? Eu só vou estudar se eu estudar 4 horas seguidas. Nem sempre você vai ter 4 horas seguidas para estudar, e isso nem bom é. Então não é melhor a gente estudar de um jeito que seja mais produtivo e mais eficiente? Então é assim que você vai fazer. A gente vai precisar respeitar os pesos das dificuldades? Vai. Vale a pena eu estudar 20% do meu tempo de raciocínio lógico? Não, gente. Raciocínio lógico não vai valer 20% da prova. Mas vale a pena eu estudar 60% do meu tempo da parte de direito previdenciário? Vale, porque direito previdenciário deve ter um peso enorme na nossa prova. E é claro, secundariamente, se você já tem algum tempo de estudos, você vai respeitar as suas dificuldades também. Estou dominando direito previdenciário, estou tirando 100% nos conteúdos aqui, 95% nas questões que eu resolvo. Eu posso dedicar aí sim 20% do meu tempo para raciocínio lógico? Pode. As situações elas são muito particulares. Nós estamos aqui com quase 1.500 pessoas ao vivo. Não dá pra gente entender a situação de todo mundo, mas essas recomendações gerais, quando você pensa sobre elas, você fala assim, não, tudo bem, então eu vou tentar colocar isso na minha realidade da forma como isso faz sentido. E pode ter certeza que lá no Instagram eu vou falar bastante sobre INSS nos próximos dias. Como eu falei, INSS é meu meme preferido. Então a gente esperou muitos anos essa prova sair, agora eu vou extrair até a última gota de humor que eu puder desta prova. E é claro que é uma prova muito séria que a gente deve muito respeito, que com certeza vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas, tá? Uma última recomendação para você, e aí eu tenho a minha parte triste aqui para conversar com você. Ponto importante, fazer simulados. Fazer simulado é importante? É. Uma das principais diferenças dos candidatos que vão bem são aqueles candidatos que fazem simulado desde o início. Por quê? Por quê? Porque quando você faz um simulado logo no início, você tem noção do que é a prova. Você começa a perder o medo da prova. Se você deixa para fazer simulado só na última prova, só na última semana, só no último mês de preparação, aquilo lá meio que já é uma sentença para você. Só que o simulado ele te ajuda a se orientar para aquilo que vai ser a prova, para suas dificuldades, para suas fragilidades. Minha recomendação para você, tarefa para hoje ou para amanhã, hoje já está um pouco tarde, mas tarefa para amanhã, para você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo gravado, para agora, faça a prova anterior de técnico do INSS. Eu já deixei o link preparado aqui para você, você vai direitinho lá para a página do Sebrasp, tá? Você digitar bit.ly/INSS 2015 Sebrasp, você vai direitinho para lá, eu só criei o link para você, você vai direto para a página do Sebrasp, baixe essa prova e faça essa prova. Fernando, algumas coisas mudaram? Sim, algumas coisas mudaram, mas simulado não é para medir conhecimento. Simulado é para te mostrar o caminho das pedras, é para te mostrar como que você vai evoluir da forma mais produtiva possível, vai te mostrar onde que você começou, vai te mostrar os pontos pelos quais você passou e isso vai te dar muito mais tranquilidade na sua avaliação. Gente, vamos lá, deixa eu ver se a minha musiquinha tá funcionando aqui. Vamos ver. Ok. Minha musiquinha tá funcionando. Eu tive que tirar umas 50 coisas aqui. Presta atenção. O fone voou. Presta atenção. Você tá começando uma jornada. Algumas pessoas estão estudando há mais tempo. Às vezes você tem medo dessa prova.
Às vezes você está muito animado ou você está muito animada. E é importante que a gente entenda que a aprovação em concursos públicos é uma grande jornada. Isso não vai acabar hoje. Isso não vai acabar amanhã, isso não vai acabar no dia da prova. Você está entrando num projeto que tem condições de mudar a sua vida. Um projeto curto, que pode durar 3, 6 meses, mas que tem condições de mudar a sua vida. Como seria a sua vida hoje se você fosse servidora do INSS? Como seria a sua vida hoje se você tivesse essa remuneração? Como seria a sua vida hoje se você não precisasse se preocupar se você vai ter o seu emprego amanhã? Como seria a sua vida hoje se você pudesse planejar? Pensar no que vai ser no semestre que vem? No ano que vem? Se você não dependesse dos seus pais, se você não dependesse do seu marido, da sua esposa, como seria a sua vida? E é isso que o concurso público faz pra gente, é por isso que a gente estuda e é por isso que a gente se dedica. E eu quero que você abrace esse projeto com todas as dificuldades deles. Passe em concursos, não aquela pessoa que tem uma preparação perfeita, mas passe em concursos a pessoa que abraça essa preparação. Eu não quero você dizendo que você vai desistir de raciocínio lógico. Eu não quero você dizendo que português é muito difícil. Eu não quero você dizendo que direito previdenciário é chato. Eu não quero que se aparecer redação, você reclame de redação. Eu quero que você abrace isso. Eu quero que você diga, cara, que massa. Eu tenho mais uma chance de me diferenciar. Enquanto meu concorrente está achando chato, enquanto meu concorrente está achando puxado, pesado, eu tô aqui querendo aprender, com vontade de aprender, com desejo de aprender. Porque é isso que vai fazer diferença. No final das contas, passa a pessoa mais capacitada, a pessoa mais gabaritada, a pessoa mais interessada, a pessoa mais dedicada. Porque é isso que vai te fazer sustentar o tédio do cotidiano. É isso que vai te fazer estudar todos os dias, mesmo quando você não tiver vontade. É isso que vai te fazer resolver questões todos os dias, mesmo quando você não tiver vontade. Então tenha muita clareza em relação a isso. Esse projeto não vai ser fácil. Você pode vir aqui no YouTube me ouvir falando sobre aprovação e sobre como que é importante. E no dia que você tá sozinho no seu quarto, você fala, caceta, é bem mais difícil do que eu imaginava. Sim, é. E a energia que eu te dou aqui é pra você carregar, é pra você se lembrar lá na frente de por que você começou. E do que esse projeto significa pra você. Porque embora a gente precise estar presente, é muito fácil a gente esquecer de por que a gente começou. De qual é a razão do início de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então o que eu quero para você é isso. Eu quero primeiramente que você não desista da prova que você não fez. Essa daqui é uma das frases mais famosas que eu tenho no meu Instagram. Agora você está pensando em desistir? Provavelmente não. Já tem gente pensando em desistir? Já. Talvez você não esteja. Mas uma coisa é real, você vai. Você vai. Porque é difícil. Porque é puxado. Porque é cansativo. Porque você tem que abdicar de muita coisa. Porque você tem que... E eu quero que você se mantenha firme. Porque a única pessoa que tem condições de passar é aquela pessoa que não desiste. É aquela pessoa que se mantém firme. É aquela pessoa que supera as dificuldades. Por mais imperfeita que seja a sua preparação. Então eu quero o seu compromisso. Eu quero que você vire agora pra mim aqui e que você diga que você vai até o final dessa preparação. Coloca aí no chat pra mim, porque o compromisso que você escreve é um compromisso que você assume. Então coloca até o fim aí pra gente poder se direcionar pro nosso projeto. A gente vai ter sorteio? A gente vai ter sorteio. Eu quero agradecer aqui pela sua presença, palminhas aqui pra você que esteve até aqui, porque hoje você já está muito habilitado a estudar bem e a se desenvolver neste projeto. E para você concorrer ao sorteio desse maravilhoso livro best-seller da área dos concursos públicos, que vai te ajudar a estudar melhor, resolver acertar mais questões, se lembrar daquilo que você estuda e entender o seu processo de estudos, manda a hashtag melhor livro aí na tela. Esse melhor livro obviamente não é meu. Mamãe, antes de morrer, disse que era o melhor livro que ela tinha lido. Então, em memória de mamãe, coloque aí melhor livro na tela para você concorrer a um exemplar deste maravilhoso material. Onde é que vai ser divulgado o resultado? Lá no meu canal do Telegram, t.me/fmnogram. Então você pode ou digitar no navegador da sua internet ou ler esse QR Code aqui com a câmera do seu celular para você entrar lá e o resultado vai ser colocado lá daqui a pouquinho. A galera tá dizendo aí loucamente que vai até o fim e eu fico muito feliz que vocês estejam dispostos a isso, porque só quem muda de vida é exatamente quem consegue fazer isso, tá? Manda a hashtag melhor livro aí pra gente poder ver quem é que tá na área, como é que vai ser a coisa. E aí, pra gente mergulhar aqui, vai dar certo.
vai dar certo. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou dar 10 segundos pra galera da internet de escada. Vamos tirar esse bagulho daqui. Deixa eu abrir aqui meu celular, que eu nem peguei ainda, pra poder fazer o sorteio. Vamos lá, 10, 9, 8, 1.300 pessoas ao vivo, 7, 6, 5, deixa eu printar isso daqui, que não é todo dia que a gente faz live com 1.200 pessoas, não. 4, 3, 2, 1, e... Temos um ganhador aqui. Temos um ganhador ou ganhadora. Onde é que o resultado vai ser divulgado? Exatamente. Lá no meu canal. Opa, botão errado. Lá no meu canal. É muito botão aqui, gente. Lá no meu canal do Telegram, tá? Então lá vai ter o resultado daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos. Para você que está aqui, obrigado pela presença. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. E para você que vai estudar pro INSS, força e foco. Pode ter certeza que você tem muito chão pela frente. O Gran Cursos vai estar com você durante todo esse tempo. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreva, já aperte o sininho para você receber as notificações dos eventos que a gente vai ter. A gente vai ter uma programação incrível voltada para o INSS para garantir a sua aprovação. Senhoras e senhores, eu sou Fernando Mesquita. Foi uma enorme satisfação estar aqui com você e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço, bons estudos e até lá. Tchau.